Olá, meus queridos amigos, minhas queridas amigas, a todos que acompanham esta palestra online que estamos dando início agora com o tema Depressão e Suicídio e os Desafios da Vida. Peço gentilmente que todos que estão acompanhando possam vibrar positivamente para todos os irmãos que necessitam dessas palavras. Sabemos que o número de irmãos suicidas tem aumentado, principalmente por conta da pandemia, e por isso a escolha do tema para levar uma mensagem de conforto a todos os que necessitam. Peço que todos possam reportar os seus pensamentos há mais de 2000 anos, quando o amor esteve encarnado entre nós. Busquemos a imagem fraterna de nosso Mestre e Irmão Jesus Cristo, para que cada palavra aqui proferida, cada pensamento, possa ser direcionado aos corações que estejam mais necessitados neste momento. Precisamos o quanto antes, nos livrarmos das escamas que nos cegam. E falando nisso, busquemos em nosso íntimo a imagem de Jesus na piscina de Siloé, quando em oportunidade aos seus discípulos disse que o homem cego, materialmente falando, estava temporariamente deficiente da visão, e fazendo daquele momento um momento oportuno para ensinar aos discípulos, se dirigiu até a piscina de Siloé e curou o homem cego de nascença. Feito isso, aquele homem seguiu seu caminho dizendo a todos que Jesus havia lhe curado. E é justamente sobre a cegueira espiritual que nós iremos tratar o tema da depressão e suicídio. Dando início ao nosso estudo, lembrando que as palestras estão sendo realizadas de modo online por conta da pandemia e ainda estamos na onda roxa, então não podemos receber o público no salão do Centro Espírita, mas não deixaremos de levar a palavra da Boa Nova a todos vocês. Dando início ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Bem-aventurados aflitos, capítulo 5, item 14 ao 17, Allan Kardec trata da questão do suicídio e a loucura. Peço licença para ler o item 14, para explanarmos melhor a questão. O suicídio e a loucura. A calma e a resignação, auridas da maneira de considerar a vida terrestre e da confiança no futuro, dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Com efeito, é certo que a maioria dos casos de loucura se deve à comoção produzida pelas vicissitudes que o homem não tem a coragem de suportar. Ora, se encarando as coisas deste mundo da maneira porque o Espiritismo faz que ele as considere, o homem recebe com indiferença, mesmo com alegria, os reverses e as decepções que houveram desesperados noutras circunstâncias. Evidente se torna que essa força, que o coloca acima dos acontecimentos, lhe preserve os abalos à razão, os quais, se não foram isso, a conturbariam. Bom, neste item do Evangelho, nos remete à questão de que o homem, o espírito encarnado, em grande parte da sua vivência material, ele se direciona boa parte dos seus pensamentos, da sua força física para a matéria. Infelizmente, muitos de nós nem sabem que somos seres espirituais passando uma etapa terrestre e não o contrário. Nós não somos seres materiais que, hora ou outra, tiramos um momento de nossa vida para ter um contato com o mundo espiritual. Por isso, sofremos muito, levamos tudo a ferro e fogo e nos faz perder o sentido de estar encarnado. O conceito de suicídio, se nós trazemos para o mundo, para a materialidade, nós entendemos como
simplesmente ceifar a própria vida. Mas e as consequências disso? O que aconteceria comigo se, de uma hora para outra, devido às desilusões da vida, tudo que o mundo me apresenta, eu não aceito mais viver e acho que tenho a condição de acabar com os meus problemas com a própria mão, com as próprias mãos? E do ponto de vista da doutrina espírita, o suicídio é considerado sim um crime e pode ser antecedido não somente no ato voluntário que produz a morte instantânea, mas em tudo quanto se faça conscientemente para apressar a extinção das forças vitais. Importa numa transgressão da lei divina. É sempre uma falta de resignação e de submissão à vontade do Criador. Esse trecho está no livro O Espiritismo de A a Z. Bom, as causas do suicídio, da perspectiva biológica, teorias psicológicas e do sentido sociólogo da coisa. Bom, a perspectiva biológica do suicídio, nós encontramos vários fatores que comumente nós ouvimos em nossa sociedade. Dentre elas são a esquizofrenia, o alcoolismo e até o baixo nível de serotonina no organismo podem catalisar o desejo de suicídio. Bom, nós ouvimos muito as pessoas falarem que precisa tomar uma bebida para curar as mágoas. Bom, nós podemos até curar as mágoas materialmente falando, mas espiritualmente estaremos destruindo ainda mais o pouco de sobriedade que existe em nós com o nosso comprometimento com o plano espiritual. A esquizofrenia, muitos sabem que, levando no termo da medicina, é um problema neurológico que afeta as funções cognitivas das pessoas e a pessoa só consegue seguir a sua presente encarnação fazendo uso de remédios, e então a sociedade taxam muito dessas pessoas como loucos. Mas será que são realmente loucos? Das teorias psicológicas, nós encontramos as perturbações mentais, depressões graves, melancolias, desequilíbrios emocionais, obsessões, delírios crônicos e, em várias ocasiões, nós vemos outras pessoas, entre aspas, caçoarem, pessoas depressivas, pessoas cabisbaixas, tristes, dizendo que a pessoa não tem amor à vida, que a pessoa se fecha em seu mundo. Mas por que será que ela se encontra daquela maneira? Talvez o despertar de consciência, talvez o momento mais importante da sua presente encarnação ainda não aconteceu. E ao invés de entregarmos palavras ásperas, palavras que afastem ainda mais a pessoa da esperança, devemos procurar agir conforme o Mestre sempre nos ensinou, amando uns aos outros. Já no sentido sociológico da coisa, permita-me dizer assim, existe o suicida egoísta, que, para não sofrer mais, prefere abrir mão da sua presente encarnação, da sua vida, como se os problemas fossem ficar todos para trás. E nós, principalmente nós que estamos inseridos na doutrina espírita, sabemos que não é nada disso. Irei mencionar ainda no decorrer da palestra a obra de nossa querida Ivone Pereira, Memórias de um Suicida, que ali, pelo espírito do Camilo, ele relata muito bem essa questão de abandonar a vida como se os problemas ficassem para trás. Dando continuidade, existe o suicida altruísta, que, para não dar trabalho aos outros, abre mão da própria vida. Aquele termo: eu sou um peso para minha família, eu sou um peso para minha esposa, para os meus filhos. Eu acho que, me livrando da minha própria vida, estarei auxiliando os meus entes queridos. E retornando à questão do livro Memórias de um Suicida, a gente tem um relato de um espírito que suicida e toda a sua família se envereda pelos caminhos da criminalidade, da prostituição, das drogas, infelizmente. E por fim tem o suicida
anômico, que é aquele que, por causa dos desequilíbrios de ordem econômica e social, abre mão da própria vida. A questão da economia, da sociedade, afeta muito as pessoas, e não é problema de agora. Desde muito, irmãos abrem mão da sua existência porque acham que não dariam conta de resolver os seus problemas aqui na Terra. No próprio caso que eu acabei de falar, do Memórias de um Suicida, o espírito que tira sua própria vida, ele passou por isso, da classe econômica, uma pessoa que tinha bens, que tinha dinheiro e viu tudo se esvair. Ele achou que o melhor caminho era esse. Bom, agora, deixando um pouco de lado a questão mundana da depressão, do alcoolismo e de todos esses termos dados aos suicidas, passemos agora para as reflexões espíritas. O que nós, na condição de espíritas, porque quando somos inseridos à doutrina espírita, nós assumimos um compromisso com o alto. Há mais de 2000 anos, Jesus esteve entre nós e continua presente até hoje, mas ele nos orientou que pudéssemos amar uns aos outros. E trazendo às claras, o que seria amar uns aos outros? É simplesmente eu falar, eu te amo? É o fato de simplesmente abraçar uma pessoa, dar um bem material? Pode até fazer parte, mas antes disso, o eu te amo, o amar ao próximo que Jesus queria explicar a todos os homens daquela época, era simplesmente o seguinte: meu irmão, respeite o seu irmão. Não faça nada a outra pessoa que você não gostaria que fizesse a ti mesmo. E por isso, a doutrina espírita nos esclarece tanto. Sabemos exatamente que, apesar do nosso livre-arbítrio, nós somos responsáveis diretos pelas nossas palavras, ações e tudo aquilo que acarreta na vida do próximo. Por isso, fica a reflexão de levar sempre, sabe, aquele colega mais cabisbaixo, aquele colega tristonho, aquela pessoa que ninguém quer muito por perto porque a energia dele nos entristece? Pois é ali mesmo que nós devemos arregaçar as mangas e entregar o nosso melhor. Como diz Divaldo Franco, mérito mesmo terá aquele que amar o feio, que conseguir amar o difícil, porque amar o bom, amar o bonito é muito fácil. Agora, entregar o nosso melhor àquela pessoa que em muitas ocasiões nos incomoda, que nos tira do nosso estado normal, ali está a nossa aprovação. Ali está o nosso maior desafio. Por isso devemos entregar sempre palavras positivas, a orientação de que o suicídio não resolve nada. Materialmente falando, sim, o corpo físico padece em poucos dias. Os micróbios, todo o processo de putreficação da carne acontece realmente. Mas e o espírito? O espírito continua vivo, revivendo aquele instante de delírio, de loucura, de quando tirou a sua própria vida. Precisamos explicar a gravidade da situação aos irmãos depressivos que pensam em suicídio. É um assunto melindroso, sim. É difícil, muitas pessoas não gostam de falar sobre o suicídio, não gostam de falar sobre a depressão, mas necessitamos, sim, levar a palavra de apoio e de consolo. Temos visto tantos irmãos se enveredando nos caminhos mais obscuros, seja do uso de álcool ou de qualquer outra substância, amigos se perdendo no caminho da depressão, e continuaremos aqui de braços cruzados, esperando que o pior aconteça? Na questão 943 do Livro dos Espíritos, nos deixaram a seguinte pergunta: de onde nasce o desgosto da vida, que sem motivos plausíveis se apodera de certos indivíduos? A pergunta é basicamente essa: de onde que vem a tristeza? De onde surge o desgosto daquele ser que
aparentemente não teria motivo para estar triste. E os espíritos respondem: efeito da ociosidade. Sabe aquele termo, cabeça vazia, oficina do diabo? É justamente isso. A ociosidade nos destrói. Enquanto acharmos que estar encarnados, estar aqui na Terra, é uma grande férias, é uma colônia de férias, continuaremos, hora ou outra, podemos até não passar boa parte da nossa vida na ociosidade, mas hora ou outra, em condição da nossa zona de conforto, nos encontraremos em um estado de acolhimento próprio e cairemos na ociosidade. E olha que essa foi só a primeira palavra da resposta do Livro dos Espíritos. E dando continuidade, além da ociosidade, a falta da fé. Para aquele que usa de suas faculdades com o fim útil e de acordo com as suas aptidões naturais, o trabalho nada tem de árido e a vida se escoa mais rapidamente. Ele lhe suporta as vicissitudes com tanto mais paciência e resignação, quanto obra com o fito da felicidade mais sólida e mais durável que espera. Bom, já percebemos que às vezes um irmão catador de latinha é mais feliz do que um grande empresário? Já paramos para nos perguntar o porquê disso? Se em tese o empresário endinheirado, aquele que tem muitos bens, que tem uma vida tranquila, era para eles encontrar a felicidade? Falando isso fora da doutrina espírita, obviamente, falando com a visão do mundo materialista. Pois, como foi dito aqui na pergunta do Livro dos Espíritos, aquele que usa as suas faculdades com um fim útil. E o que seria as faculdades com o fim útil? Aquela pessoa que tem aptidão, que reencarnou com aptidão para ser médico, e ele compreende isso e entrega o seu serviço para o bem. E quando eu falo entregar o serviço para o bem, não é simplesmente abrir mão do financeiro. Faz parte, estamos aqui para trabalhar, ter o nosso ganha-pão diário, levar o conforto para nós, as nossas famílias, a todos que nos rodeiam, isso faz parte. Mas aquele que entende que ele pode ir além, um médico que é bem remunerado e sabe que existe sempre um espaço na sua agenda para atender aqueles irmãos menos necessitados. É disso que a resposta dos Espíritos fala em ocupação útil. Aquela pessoa que tem o dom da palavra e ao invés de proferir somente palavrões ou nada que acrescenta positivamente para o universo, se dispõe a falar do Cristo. Torna-se um palestrante, alguém que quer levar a palavra da Boa Nova adiante. Dentre tantas outras situações que poderia passar aqui o dia enumerando para todos vocês. Dando continuidade no Livro dos Espíritos, a questão 957 nos traz a seguinte pergunta: quais, em geral, com relação ao estado do espírito, as consequências do suicídio? Bom, nós chegamos num ponto da nossa palestra que acredito ser a mais importante para nós espíritas podermos ainda mais instruir os irmãos que pensam em suicídio, porque não adianta nada ouvirmos todo esse conhecimento adquirido através da Boa Nova do Cristo, do Livro dos Espíritos e tudo mais, e guardar somente para nós. Vamos entender a fundo as consequências de um ato impensado. E lembrando que apesar de um ato impensado, para aqueles que ainda não conhecem a doutrina espírita e talvez esteja tendo contato com essa palestra pela primeira vez, lembrando que Deus ama todos os seus filhos por igual. Até mesmo os nossos irmãos que cometem o desatino do suicídio são tão amados
quanto os outros que permanecem aqui encarnados. A única consequência é que ele tem de arcar com a responsabilidade da sua escolha. Bom, respondendo à questão 957, que pergunta quais as consequências para o espírito decorrente do suicídio. E a resposta é a seguinte: muito diversas são as consequências do suicídio. Não há apenas determinadas e, em todos os casos, correspondem sempre às causas que o introduziram. Há, porém, uma consequência que o suicida não pode escapar, que é o desapontamento. Dando uma parada aqui, antes de terminar a resposta dos espíritos, falamos do desapontamento. Por que esse desapontamento? Como foi dito lá no início, do suicida que abre mão da sua vida achando que os problemas ficarão para trás, e quando o espírita desperta no plano espiritual, seja no umbral, no vale dos suicidas, ele percebe que ele continua mais vivo do que nunca e que os seus problemas continuam ali, lhe perturbando, lhe causando mais dor ainda de que quando estava encarnado. E isso é a maior dor, segundo consta, aos espíritos que suicidam. Continuando a nossa leitura da resposta do Livro dos Espíritos, questão 957. Mas a sorte não é a mesma para todos, depende das circunstâncias. Alguns expiam a falta imediatamente, outros em nova existência, que será pior daquela cujo curso interrompera. Então, a título de aprendizado para nós, espíritas, não podemos falar que o suicida em si, o espírito que suicida, terá consequentemente uma pena. Isso não existe. Assim como no direito dos homens, a gente sempre tem que falar que depende, nós nunca podemos afirmar nenhuma situação, aqui no mundo espiritual não é diferente. Aliás, tudo nosso aqui na Terra é uma cópia imperfeita do plano espiritual. Nós não podemos apontar com certeza qual será a consequência de um espírito que tira a própria vida. Como foi dito aqui, ele pode expiar imediatamente a sua falta, ele pode acordar lá no plano espiritual e perceber que ainda continua vivo e que os seus problemas continuam ali, martelando e martelando, fazendo sofrer ainda mais, ou, por providência divina, aquele espírito pode reencarnar em um espaço de tempo curto, sem que ele em espírito perceba de fato a situação que ele está envolto, e ele vem expiar na sua próxima encarnação. Agora, adentrando na questão da reencarnação, muitos nos indagam, falam assim: você é espírita, mas você acredita em reencarnação? Como você pode provar tal ato, tal fato? E a questão do suicídio pode ser uma bela explicação para isso. Imaginemos uma família, um casal que tem 2 filhos, e o primeiro filho nasce, materialmente falando, perfeito, saudável, e o outro filho nasce com uma enfermidade, seja uma deficiência visual ou a falta de um membro. Como explicaríamos isso, já que nós, na doutrina espírita, logo na primeira pergunta do Livro dos Espíritos, o que é Deus, os Espíritos deixam claro que Deus é soberanamente justo e bom no decorrer do estudo do livro. E como nós podemos falar para uma pessoa, principalmente aquela que não tem o conhecimento da doutrina espírita, que Deus é um Deus justo, se Ele permite que um espírito reencarne ou uma criança nasça perfeita e outra com defeito, entre aspas? Qual o sentido da bondade de Deus nisso tudo? Aí entra em voga a reencarnação. Todos nós reencarnamos com a necessidade que precisamos, ou melhor dizendo, nós reencarnamos com as dificuldades, com as limitações necessárias para o nosso próprio progresso. Se
me falta alguma coisa, e essa coisa que me falta me dificulta a minha caminhada, é justamente porque eu preciso passar por isso. Aquele irmão que reencarna sem uma perna, necessita pagar por alguma falta grave que ele mesmo causou com suas próprias mãos outrora, em outra encarnação. Por isso, devemos crer que Deus é justo e bom, pois nos dá a oportunidade de voltarmos e pelas nossas próprias mãos acertar os nossos desajustes. Bom, dando continuidade, falaremos um pouquinho sobre a melancolia, que faz parte de todo esse tema. A melancolia que se manifesta nas profundezas do sentimento, aquela coisa que nós não sabemos de onde vem, que de repente nos afeta e nos entristece. Situações que tocam os pontos guardados nos porões da nossa alma. Saudade de algo que não sabemos o que é. Mas como assim? Como nós sentimos saudade de algo que nós não fazemos nem ideia do que possa se tratar? Aquela vaga tristeza acompanhada de uma depressão injustificável. E esse é o grande mal do presente século, a depressão. Quantas pessoas, aparentemente, não tendo motivos para a tristeza, não tendo razões para o choro, se recolhem em seu íntimo e se fecham a título de não querer ver ninguém, de não querer conversar com ninguém. Isso nada mais é do que a melancolia, como foi dito, que sobe o sentimento do porão da nossa alma, algo difícil para nós, e nós não lembramos do que se trata. Os indutores das incursões inconscientes do passado, em tese, trazendo agora novamente para a questão dos espíritos, nós inconscientemente começamos a reviver situações de outroras que nós não lembramos agora, em decorrência dos nossos erros, e nós ficamos remoendo, sofrendo aquilo tudo. E ao invés de estudarmos, de compreender o porquê daquilo, nós nos entregamos às amarras da depressão. E sempre nos perguntamos, qual é o meu problema? Por que que os meus amigos, meus familiares são felizes, estão bem, e eu não? Qual o meu problema? O que será que está acontecendo comigo? Por que eu estou tão cabisbaixo? Deus está sendo injusto comigo? Ou eu que não estou sabendo lidar com a vida? Existem dois graves problemas que toda pessoa que passa por depressão enfrenta, que é a solidão e a ociosidade, como foi dito aqui logo no início do nosso estudo, que são portas abertas, inclusive, para a melancolia. Toda pessoa muito triste gosta de se isolar e, naturalmente, consequentemente, ela fica ociosa. E por isso que a gente sempre fala, aquele amigo mais cabisbaixo, aquela pessoa mais quieta, procure ela, leve uma palavra de consolo, vá conversar, e por mais que ela não demonstre interesse, lembre sempre dela nos seus melhores pensamentos a Deus, pois são elas que estão muito necessitadas do nosso carinho. E como foi dito, a ociosidade é um dano para a sociedade. Nós achamos que o fato de não fazer nada, de não ter responsabilidade, vai nos livrar da tristeza. E é justamente o contrário. Bom, falando um pouquinho agora das provas e expiações, a transformação do ser, nós temos a título de conhecimento espiritual o seguinte: as expiações e provações têm por fim na sua vivência provocar o arrependimento, a conscientização dos sofrimentos causados, fazendo a pessoa arrepender-se e conhecer-se. Então, essa melancolia, essa tristeza, essa vontade de ficar sozinho, de não fazer nada, faz justamente parte da nossa prova e expiação aqui na Terra. Sabemos que o mundo passa por um processo de regeneração, mas ainda estamos caminhando lentamente para isso. Ainda estamos em um planeta
de provas e expiações. Em breve, com confiança em Deus, lograremos êxito nessa transformação, mas por ora precisamos ainda reajustar muitos passos em nossa conduta. Então, a prova e expiação vem a título da pessoa, inconscientemente. Alguns têm a grande felicidade de compreender que erraram muito no passado e precisa dar o seu melhor agora, mas muitos se encontram nessa tristeza, nessa ociosidade, nessa solidão, por não compreender o que significa prova e expiação, lei de causa e efeito, lei de ação e reação. Bom, e falando de causa e efeito, ação e reação, temos as causas anteriores à aflição, que são, como eu acabei de falar, causa e efeito. E o que podemos aprender com a causa e efeito ou com a ação e reação? Nós podemos aprender pelo amor ou pela dor. Um espírito que já vem de outras existências suicidando, na presente existência ele tem mais uma chance e vem com uma condição física mais precária, digamos. Ele pode aprender aquilo no amor, compreender que ele não está aqui à toa, que existe um Pai superior que olha por nós e seguir a sua existência. Ou ele pode se entregar à dor, se entregar à revolta, como foi dito, abrir os braços para a melancolia e seguir a sua existência sofrendo. Existe o famoso sofrer com resignação. É aquela coisa, o sofrimento ele existe, mas a dor é opcional. Eu sei que enquanto espírito ainda necessitado de evolução, em um mundo de provas e expiações, naturalmente irei sofrer para o meu próprio bem. Mas eu posso ter a resignação, eu posso ter a coragem, a alegria de seguir adiante, compreendendo que por mais que o mundo material tente me derrubar, a minha fé, a minha esperança em Deus é superior a isso. E eu aceito de bom grado as dificuldades que me são apresentadas. Obviamente, o exercício da fé, ter fé é algo que, infelizmente, muitos acreditam ser brega, ser piegas. Tem muitos amigos que a gente chega para falar de Jesus, para falar da boa nova, e somos tratados como os bregas, como as pessoas retrógradas, mas não. É justamente a fé o maior medicamento para o espírito. É justamente a fé que livra muitos espíritos de um suicídio. A prática dos ensinamentos de Jesus. Jesus esteve materialmente falando, encarnado entre nós há mais de 2000 anos. E até hoje nós, seus irmãos imperfeitos, temos a grande dificuldade de colocar em prática tudo aquilo que nos foi ensinado. E até quando ficaremos assim? As práticas, os ensinamentos de Jesus são também, assim como a fé, remédios para a nossa alma. Aliás, a fé colocada em prática, automaticamente serão os ensinamentos do próprio Cristo. A confiança, próximo item, a confiança na providência divina. Sabe aquela questão, estou com medo, mas eu ainda assim quero seguir adiante? É confiar na providência divina. Saber que existem inúmeras mãos invisíveis que nos guiam no decorrer de nossa caminhada. E sem elas, já teríamos tropeçado há muito tempo. As tribulações são as expiações, voltando a falar das causas anteriores da aflição, as tribulações são as expiações do passado, que recebe nelas merecido castigo e provas com relação ao futuro que elas reparam. E falando das causas das aflições atuais, podemos encontrar também muito de nossos males terrestres são resultados de nosso próprio caráter ou proceder. Nós não podemos também jogar tudo a responsabilidade no nosso passado. Nós sabemos que ainda somos espíritos errantes, espíritos imperfeitos e cometemos erros. Então, não busquemos resposta para todas as nossas dificuldades em nossas vidas
passadas, e muito menos que possamos querer fazer colocar a culpa de nosso sofrimento em outros espíritos. Em muitas ocasiões, os grandes obsessores de nós somos nós mesmos. E nós caímos naquele sentimento de culpa, de tristeza, e achamos que o nosso passado foi um passado tenebroso, nosso passado foi um passado cheio de erro, e embora tenha sido, mas nós não estamos olhando o nosso proceder na presente existência. Nós, além dos débitos de outrora, temos os débitos de agora, e precisamos o quê? Arregaçar as mangas e fazer o nosso melhor. Deixarmos para trás o orgulho, o egoísmo, a vaidade, tudo aquilo que nos impede de seguir adiante. E em relação a isso tudo que nós estamos falando aqui, depressão, suicídio, loucura, melancolia, o que pode ser feito em relação a isso? Em primeiro lugar está a mudança psíquica. Nós dificilmente conseguimos sair do nosso estado de ociosidade, da nossa zona de conforto, se nós não abrirmos a nossa mente. Sabe aquele famoso chamado despertar de consciência? É justamente isso que é a mudança do clima psíquico. Bom, já estamos encerrando, mas só para deixarmos aqui a título de ensinamento a todos nós, a mudança psíquica, a mudança do pensamento é justamente buscarmos leituras edificantes, recorrermos às preces, a companhia de uma boa e verdadeira amizade e sempre fazer algo diferente que desejava há muito tempo, mas nunca tivemos oportunidade. Em suma, meus irmãos, peço principalmente a vocês que sofrem de tristeza, que sofrem de depressão, não se calem. Não tenham vergonha de buscar auxílio, pois hoje são vocês, mas antes eu mesmo já passei por isso e tantos outros irmãos de caminhada passam. E o silêncio, embora seja uma prece, ele só vale a pena quando é precedido de um pensamento voltado a Jesus. Entreguemos o nosso melhor a cada dia e que possamos acreditar no amanhã mais feliz. Para finalizar, agradeço a cada um que bondosamente, gentilmente acompanhou esse pequeno estudo acerca da depressão, do suicídio, e que possamos, o quanto antes, nos unirmos e trabalharmos para o reequilíbrio espiritual da Terra. Que nosso Mestre Jesus nos guarde em seu amor, em sua proteção, assim como os demais benfeitores da vida sublimada, que tanto olham por nós. Fiquem com Deus e muito obrigado.